Silmar César Miller ao vivo. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Vamos lá, commodities, mercado agrícola, economia, dólar, bolsa. Depois a gente fala do resto. Está vindo tudo em alta hoje, hein? Depois de alguns dias de quedas, praticamente acentuadas todos os dias, hoje realmente é um dia de revigoramento, seja lá o termo que se use, para melhorar as cotações aqui dos principais produtos do nosso agronegócio. Na Bolsa de Chicago sobe tudo. Soja com alta de 1,4%, milho 1,2%, trigo 2,5%, até o arroz está subindo na Bolsa de Chicago, nesse caso apenas 0,1%. O que está acontecendo é o seguinte, saiu um relatório ontem no final da tarde, apontando que as condições das lavouras americanas não estão muito boas, não estão muito boas em relação à expectativa que se tinha. O clima não está ajudando muito nesse início da nova temporada agrícola americana, então as lavouras não estão indo bem, condições de lavouras abaixo da expectativa, e isso provocou essa retomada dos preços aqui no mercado internacional nesta terça-feira. Na Bolsa de Nova York, o mercado também buscando uma recuperação, o algodão caiu muito nos últimos dias, caiu mais de 20% em poucos dias. Hoje um dia de recuperação, aparentemente bateu no fundo do poço e o algodão volta a se recuperar pouco a pouco. Uma alta de 1 ponto percentual nesse momento na Bolsa de Nova York. Açúcar também sobe 1,3%, suco laranja também com alta, 2,5%. Na contramão aqui o café arábico está caindo, é a única exceção hoje, uma queda de 1,3% na Bolsa de Nova York. Nesse momento, pelo menos, o mercado está em andamento. Boi gordo aqui na nossa B3, com alta, 0,2%, refletindo até o próprio comportamento do mercado físico. O preço do boi no mercado físico com altas quase generalizadas na manhã desta terça-feira, altas de 1 ponto percentual até 1,5%, dependendo da região do país. O preço do boi se recuperando, afinal estamos em plena entre safra, começa a encurtar a oferta e os preços voltam a subir. Por último, Otávio, um destaque para o petróleo. O petróleo volta a subir já pelo segundo dia consecutivo no mercado internacional, refletindo, entre outras razões aqui, a retomada da economia chinesa, depois de 4 meses de quase paralisação das duas principais cidades, aquele lockdown violento lá adotado pelas autoridades chinesas para tentar conter a quarta onda da Covid lá na China. E agora a situação controlada, parece que não há mais nenhum caso, aí tudo reabre e isso significa potencial revitalização da demanda chinesa por produtos em geral no mercado internacional, melhora da própria economia e com isso algumas commodities aqui voltam a subir, é o caso do próprio petróleo. Eu estava ouvindo no rádio agora, vindo para cá, agora há pouco, a China adotou a política Covid-0, né? Ela, inclusive, cancelou, acabou com aquela quarentena que existia para os visitantes e a permanência em hotel parece que agora é de 5 ou 7 dias, numa tentativa de conviver com a Covid. Eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo também por aqui, né? Porque nós temos inúmeros casos de dengue aí, milhares de casos de dengue acontecendo e ninguém noticia, ninguém fala nada. A Covid foi um escarcéu. E hoje as pessoas estão pegando Covid de uma forma mais branda por conta da vacina. Mas enquanto continuarem fazendo testes, as pessoas vão ganhar aí 5 dias em casa para não ir trabalhar, 7 dias em casa, não vai trabalhar, porque pode contaminar outras pessoas. Mas é questionável isso, né? Porque você só pode fazer o teste depois que apresenta sintomas, ou seja, 3 dias depois de apresentar sintomas. Quando você já apresenta sintomas, você já deve ter contaminado um monte de gente. Eu não entendo esses raciocínios, eu não entendo. Você consegue entender, Silmar? Não, o fato é que os casos têm aumentado, né, Tavis? Isso, de certa forma, preocupa, né? Sim. Tem aumentado aqui no Brasil e não se vê nenhuma política nova em termos de contenção, né? Então, virou uma espécie de rotina, né? Então, cada dia, bem que você mencionou, né? Casos vêm. Eu vi uma pessoa falando outro dia para mim, a Covid caiu no corriqueiro, fez assim com o ombro. A Covid faz parte da nossa vida. E é uma gripe, se você não tem comorbidade, se você não tem problemas sérios, tanto que o número de mortos aí agora, em função da grande vacinação, né, em massa, diminuiu bastante, né? Atingiu as pessoas com comorbidades. Bom, enfim, vamos lá, seguindo o nosso caminho. E boa notícia são as exportações do agronegócio, hein? Trem-chefe aí, locomotiva soja, como é que você analisa? Pois é, também os primeiros 5 meses do ano foram bastante positivos, até por conta de preços dando um salto aqui no mercado internacional para a maior parte das commodities, e então até a soja com um volume menor de safra esse ano,
houve uma concentração grande de exportações nesses primeiros 5 meses, e até a soja aí mostrou um desempenho excepcional e fez com que as exportações do agronegócio atingissem um montante recorde nesses primeiros 5 meses do ano. Daqui para frente, Davi, vamos ter aqui uma defecção da soja. A soja vai ter menos exportações, menos volume, porque quebrou a safra desse ano. Então, agora os estoques os excedentes estão se esgotando. Então, a tendência é de um desempenho menor em termos de volume desse que é o principal setor da exportação brasileira, que é o complexo da soja. Mas tem um detalhe interessante aqui que leva a um cenário até mais otimista para esses próximos meses, que é o fato de que os preços estão todos em alta no mercado internacional, inclusive da própria soja, e inclusive por conta da própria redução da safra brasileira. E agora começa a entrar a exportação de café, de açúcar, de milho da segunda safra, de algodão também. São todos produtos que no ano passado tiveram um desempenho pífio, né? O caso do milho quebrou a safra. Então, esse ano a tendência é de uma ampla recuperação, porque nós vamos ter mais volume para vender e o preço continua nas alturas, né? Desde o ano passado. Então, a tendência é de exportação, inclusive recordes até o final do ano. Essa é a tendência que temos aqui, mesmo com essa defecção da soja aqui, que é o principal item da pauta de exportação. Tendência, portanto, está se falando até em 150 bilhões de dólares de exportações do agronegócio, seria um recorde absoluto, sem precedentes aqui, caso se continue nesse ritmo aqui de exportação com volume em alta e preços mais altos em termos médios em relação ao ano passado. Então, um cenário positivo, apesar de todo esse problema que aconteceu com a nossa soja. É interessante essa sua análise, porque esses outros produtos que entraram vão engordar ainda mais a nossa receita com as exportações. E será que isso tem a ver com o otimismo excessivo aí do ministro Paulo Guedes, que falou em um crescimento maior ainda do que o previsto para a economia brasileira agora nesse segundo semestre? Eu não sei se isso é uma notícia alvissareira ou se isso é uma notícia eleitoreira, eu não sei, eu pergunto para você. Mas enquanto o mundo tropeça e vai aos trancos e barrancos, estão falando aqui em um crescimento maior que o previsto para o segundo semestre. O ministro Paulo Guedes falou isso. O próprio presidente do Banco Central está falando em 1,7% de crescimento, que é acima do próprio Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes vinha prevendo aqui 1,5%, a previsão mais recente do Ministério da Economia. Parece que ele mandou outra agora de 2%, acima do presidente do Banco Central. Tem razões para, em parte, por esse otimismo. Uma dessas razões é exatamente o que eu acabei de citar aqui, são as exportações do negócio, o próprio desempenho, não só a exportação, né, da produção do agronegócio brasileiro, está mostrando ampla recuperação em relação ao ano passado. O ano passado foi aquele desastre, né? Sim. Quebra, foi por geada, não foi por geada, foi por seca, tivemos perdas quase generalizadas na agricultura brasileira. Esse ano isso não está acontecendo, aconteceu com a soja aqui, mas o preço vem compensando, e o preço vem compensando para todas as demais commodities, né? Então, a renda no campo, o produto do agronegócio, que é 1/4 da economia brasileira, está mostrando um desempenho excepcional esse ano por conta desses preços mais elevados das commodities no mercado internacional, que são consequência da guerra, da Covid, esse conjunto de fatores. Então, está beneficiando esse setor que é importante. Por outro lado, a gente está vendo isso claramente, a recuperação do setor de serviços, né? Andou parado nos últimos 2 anos. Então, só isso, em cima de um resultado pífio que nós tivemos nos últimos 2 anos, pode crescer 2% até 3% aqui, que não seria grande novidade, porque é sobre um crescimento zero anterior. Entende? Então, não chega a ser uma coisa a festejar, mas, de qualquer forma, é um resultado positivo, é uma recuperação, melhor dizendo, em relação a 2 anos muito ruins. Então, isso pode acontecer, sim, embora alguns economistas estão ainda com o pé atrás por conta de fatores incertos ainda, que é a questão da guerra, né? Guerra lá, que isso pode causar aqui uma recessão global, isso lá na frente pode acabar afetando as exportações brasileiras, por exemplo. A economia americana está em recessão, né? Ou entrando em recessão, ameaça de recessão por conta do crescimento da inflação e uma parada geral na própria economia. Na Europa não é muito diferente, por consequência dessa questão da guerra lá, está sendo muito afetada a economia europeia. Isso pode afetar a exportação brasileira, por exemplo, para os países mais ricos. Então, existe esse ponto de incerteza ainda lá para frente. Mas eu diria que para esse ano ainda o resultado pode ser positivo. Eu acho que o PIB brasileiro vai mostrar essa cara pior lá, mas se mais lá
no primeiro semestre do ano que vem. Vai sobrar para quem assumir em 1º de janeiro. Seja quem continue, seja quem venha. Vem cá, você citou bem o setor de serviços aí, e a gente está vivendo um boom aí, uma explosão nesse setor aí, graças a Deus que é o setor que mais perdeu aí durante a pandemia. O setor da indústria já estava mancando, né? Fazia tempo já. E o agronegócio ia muito bem, obrigado, e continua indo bem. Nesse setor de serviços, aí, inclusive, nós estamos de volta ao passado, não é de volta ao futuro, é de volta ao passado, porque algumas coisas que não aconteciam mais há muito tempo, eu estava conversando com o pessoal agora por telefone, o pessoal já está reunido lá, porque você contratava para um evento um determinado buffet, mas ia lá para fazer um menu degustação, para contratar o buffet, né? Isso não acontecia mais, porque não tinha nem o buffet, muito menos o menu de degustação. Então tem o pessoal lá que eu conheço que já está pronto, lá esperando o cliente e tudo mais, para fazer o menu degustação lá, que vai ser almoço e tal, e inclusive fazer uma degustação de vinhos também. Isso é uma boa notícia. Vamos ver se convida a gente para ir lá, hein, Silmar? Pegar essa boquinha aí. Vem cá! E o ICMS? Nada resolvido, em nível grande federal, nada resolvido. No nível menor, São Paulo toma a frente e a dianteira. O Rodrigo Garcia, governador, anunciou ontem a baixa de 18% para 25%. Mas aí tem gente falando aí que teve posto de gasolina, ninguém fica de olho nisso, mas disse que teve posto, tinha muita gente que tinha essa informação privilegiada, que São Paulo ia baixar, e teve posto que mandou bala no preço aí, de quinta-feira da semana passada para frente, para depois aí dar o desconto de 50%, aí 48% aí, e levar a vantagem. Oh, meu Deus do céu, isso aqui não tem jeito, não. Agora, é interessante notar a tranquilidade do presidente Jair Bolsonaro, na fala que colocamos agora há pouco, empossando ao novo presidente da Petrobras, dizendo que agora, daqui para frente, está tudo bem, vai estar tudo resolvido, ele vai botar ordem, o Paz Mendonça lá vai botar ordem, nós teremos uma nova política de preços, uma nova economia. Interessante, não? Mas, tá vendo, a notícia nova do dia é cai o novo presidente da Petrobras, né? Exatamente. Cai o novo presidente? Ah! É o trocadilho. É a piada do A dia. piada do dia, eu não peguei. Boa essa. Caio, novo presidente da Petrobras. Boa. Bom, vamos ver se resolve, né? Vem cá. Agora, tem notícia aqui, tem coisa que eu leio, tem coisa que eu vejo, tem coisa que eu escuto, e eu não acredito. Então, agora há pouco, no UOL, eu li uma manchete que dizia assim: Rússia avisa, vou falar bem devagarzinho, que a guerra acaba em um dia se Ucrânia se render e aceitar, como é que é? Acordos lá, aceitar, entendeu? Abrir mão de tudo lá do que quer. Então, que novidade tem isso aí? Aliás, tem uma novidade, porque a Rússia falou que a guerra acaba em um dia. Eu pensei que se a Ucrânia se rendesse e aceitasse os termos, a guerra terminaria na hora. Mas ainda vai demorar um dia. Que sabor, hein, Silmar? Falando de Rússia também. Isso parece piada de português, sem demérito aos portugueses também. Mas o fato é que a Rússia está começando a se aproveitar dessa situação aí de pessoal barrando importações, boicote à economia russa. E tá dando calote agora, e o calote? Dando calote, exatamente. E, claro, usando por justificativa o fato de que não pode nem fazer transação bancária, que está tudo bloqueado, né? Inclusive, os recursos existentes no exterior estão sendo bloqueados. Paga em rublo, ué. Paga em rublo. Ué. A Rússia agora está usando isso como arma, né? Bom, já que eu não posso ter acesso às minhas contas no exterior, eu não pago a conta. Ou seja, depois de 110 anos, os russos nunca tinham dado um calote, né? Lá da Revolução Russa. Coisa lá do czar, Nicolau, entendeu? Daquele outro lá, como é que chamava? O chefe da corte. Enfim. Bom, 110 anos sem dar calote, pagando todos os dividendos. Aí, é o seguinte, agora eu tenho dinheiro aqui, o Putin falou, mas eu não vou pagar porque eu estou fora do sistema financeiro internacional, né? Então eu não posso pagar. Pague em rublo. Não é pouco dinheiro, né? 40 bilhões de dólares, isso para começar, né? Tem gente lá esperneando. Silmar, eu acho que o mundo está ficando igual ao Brasil. Parecido, né? 2 dígitos de inflação na Europa, 2 dígitos de inflação nos Estados Unidos, a Rússia que nunca deu calote de pagar dividendo, dando calote depois de 110 anos,
Eu acho que o normal era a normalidade brasileira, viu? Acho que o pessoal entendeu que tem que cair nessa normalidade. Normalidade brasileira, faz sentido, é verdade. Virando mundial agora. Exatamente. Bom, depois que a guerra acaba, segundo a Rússia, em um dia, se a Ucrânia se render e aceitar as condições, eu já não sei mais nada, porque eu volto a repetir. Para mim, se a Ucrânia aceitasse as condições e se rendesse, a guerra acabaria naquele exato momento. Sem dúvida nenhuma. Impressionante. Cada uma. Será que ninguém lê o que escreve, não? Acho que não, né? O que fala. Vamos embora, Silmar. Tchau, até amanhã.